Nesse bimestre, dando continuidade às nossas aulas, nós vamos estudar um conteúdo chamado de Revolução Francesa. Tá? Foi um movimento que aconteceu na França no século XVIII. Para a gente entender os motivos que levaram a essa revolução, a essa grande mobilização social para uma mudança política dentro da França, a gente precisa entender como que a França vivia nesse momento. Uma das coisas que a gente vai perceber na leitura do nosso texto, e esse material que vocês vão verificar aí, esse material digitalizado que vocês vão receber, na leitura vocês vão perceber o seguinte: a França era um país muito populoso e extremamente desigual, certo? A França ela tinha 3 estados, ou seja, 3 grupos sociais muito grandes, e esses 3 grupos eles eram tratados de maneira diferente dentro desse país. Tá? O primeiro grupo social era chamado de primeiro estado, e ele era representado pelo clero, ou seja, pela igreja católica. Dentro desse grupo chamado de primeiro estado, a gente tinha o clero, que era dividido em 2 partes, o alto e o baixo clero. O segundo grupo social era a nobreza, e a nobreza ela era dividida também em vários grupos. Nós tínhamos primeiro o rei e a família do rei, a nobreza cortesã, ou seja, a nobreza que vivia na corte, por isso o nome cortesã, a nobreza provincial, eram os nobres que viviam nas cidades e também nos campos. Nós tínhamos também a nobreza de toga, que eram os nobres que compravam os títulos. Naquela época era muito mais importante você ser nobre, ou seja, ter um título de nobre, do que ter dinheiro. Então as pessoas juntavam dinheiro e iam até o rei comprar o título de nobre. Então tínhamos os nobres de toga, ou a nobreza de toga, né, que compravam o título. E, por último, nós tínhamos o terceiro estado. Primeiro, clero. Segundo, nobreza. E o terceiro estado, que era representado pelos camponeses, pelos trabalhadores das cidades, trabalhadores urbanos, que eram chamados de sans-culottes, e os burgueses. Então, vejam a situação que diferenciava esses grupos sociais dentro da França. A gente diz, pessoal, que o primeiro e o segundo estado tinham privilégios. O que é ter privilégios? É ter um tratamento diferente, ter um tratamento que o outro não tem. O primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos, tá certo? Como vocês pagam hoje, né? Tudo que a gente compra já está inserido os impostos. Na França, o primeiro e o segundo estado não pagavam nenhum imposto, nada. Já o terceiro estado pagava. E aí, o primeiro estado e o segundo estado recebiam esses impostos para se sustentar. Então a gente fala o seguinte, que quem sustentava o primeiro e o segundo estado era na verdade o terceiro. Eles viviam na pobreza, mas tinham que trabalhar para sustentar o primeiro e o segundo estado. Tá? Então essa é a configuração inicial da França. Além disso, as melhores terras, as terras mais produtivas, pertenciam também ao primeiro e segundo estado. O terceiro estado não tinha terras, as terras todas pertenciam ao primeiro e segundo estado. Isso também fazia parte dos privilégios. Mas como que a pessoa se tornava pertencente ao clero ou pertencente à nobreza? Isso era conseguido, pessoal, pelo nascimento. Então, ou seja, uma pessoa que nascia na nobreza, ela podia se tornar pertencente ao primeiro estado, ou seja, ao clero. E, obviamente, uma pessoa que nascia camponês, que nascia trabalhador urbano ou que nascia burguês, morria nessas classes, certo? A pessoa, ela pertencia, melhor dizendo, a um desses estados pelo nascimento. Então não havia aí mudança de classe social, a menos que a pessoa tivesse muito dinheiro, e aí a gente colocou lá no início que ela podia comprar um título, mas pagando inúmeros impostos, isso era bastante complicado, muito difícil. Então, perceba, a França é um país muito desigual, onde uns pagavam muitos impostos e os outros se sustentavam por esses impostos. Isso é a configuração inicial
da França. Vocês vão ter no material digitalizado aí, pessoal, para fazer a leitura e entender também um pouco mais sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, mandem mensagem pra gente no WhatsApp, tá bom? Até o próximo vídeo.